Olha, hoje, excepcionalmente, o nosso comentarista de todas as segundas, ele está aqui no segunda edição, né? E eu tenho o prazer de conversar com ele em situações assim, esporádicas. Psicólogo Alexandre Brito. Tudo bem, Ale? Muito bom dia. Tudo ótimo, Lê. Bom dia. É um prazer estar com você, né? A gente fazendo essa conversa, esse bate-papo. E é sempre bom estar aqui também com os nossos ouvintes. É sempre muito bom. Prazer é todo meu, até porque a gente conversa, né, quando se encontra aqui nos corredores da rádio, mas ao vivo também sempre é muito bom. Ale, a gente vem falando Ale, Alexandre, né? Vamos lá. A gente vai falar a respeito de um assunto hoje, dia 2, dia de finados, sobre o luto. Parece até, né, luto, dia de finados, clichê. Não, mas é porque o luto está presente no nosso dia a dia. De tantas pessoas, às vezes não no meu, não no seu, mas pode ser que amanhã a gente tenha iniciando, né, esteja iniciando um luto. E nesse dia em especial, dia de finados, é o dia que a gente lembra, né? Uns não gostam, outros preferem, vamos supor, não ir em cemitérios, não deixar passar como um dia comum. Mas uma frase, e é isso que eu quero começar esse nosso bate-papo com você, Ale, é que eu já perdi pessoas próximas, muito queridas, muito querida no caso, e que a frase que eu mais ouvi é o seguinte: é preciso viver o luto. É isso mesmo, Alexandre? É preciso sentir aquela tristeza, ou seja, viver o luto? O luto, ele é só a tristeza? Olha, muito importante, né? Você estar trazendo isso para a gente, porque é importante que você também traz com propriedade. A gente conversa sobre isso a partir dessa experiência que é muito dolorosa, que é uma experiência de se perder enquanto perde alguém também. Então, quando a gente fala em dia de finados, pode ser que seja um dia que nos relembre dessas situações de perda, dessas situações de sofrimento, dessas situações em que a gente sente que foi retirado algo de alguém, alguém da gente, um pedaço da gente, alguém foi retirado de nossa vida, né, sem pedir permissão, vamos dizer assim, tem toda essa interrupção, né, dessa vida que estava conosco até então, que também nos causava uma certa vida. Então, o Dia dos Finados, ele tem duas faces, né? Ele pode ter uma face boa e uma face ruim, que precisa ser problematizada mesmo, né? Agora, quanto à questão do luto, o luto, para quem está nos ouvindo, só para entender rapidamente, o luto é uma reação que nós temos diante de uma perda, né? Então, diante de uma perda de alguém, às vezes não é só perda de alguém que morre, você pode terminar um relacionamento, isso é um luto, você pode sair de um emprego, você entra em luto, né? Reação a uma perda. O seu corpo pode mudar, você tem que fazer do luto daquele corpo que você não tem mais. Mas hoje, em particular, no dia de finados, a gente fala desse luto de perder alguém, alguém que morre, né? Então, a reação é muito particular de cada um. Porque o luto, pessoal, não existe necessariamente uma resposta certa para o luto. Cada um reage de um jeito muito particular. Tem gente que reage de modo a se expressar mais, tem gente que se recolhe, né? Mas é importante que no luto a gente entre em contato com aquilo que a gente está sentindo. Que a gente tente viver de modo autêntico o que a gente está vivendo, sentindo, pensando naquele momento. E o luto também não é uma coisa que tem uma duração curta, né? Porque toda vez que você lembrar da pessoa que você perdeu, você vai estar em processo de luto também. Então, o luto, porque como não tem como algumas coisas, como voltar atrás, o luto é um processo quase que permanente, vamos dizer assim, se não permanente de fato. Então, o luto é algo que a gente leva para o resto da nossa existência, essa perda. E aí a gente vai ressignificando, tentando lidar com ela, criando sentidos, significados, produzindo algumas coisas que podem ser rituais de acordo com a cultura. Você pode criar uma memória da pessoa que se foi, você pode criar lembranças, você pode criar homenagens, você pode criar seja o que for. Então, é importante, né, como você trouxe, Letícia, que a gente, cada um saiba sentir o que essa perda traz. E isso é essencial, porque a gente não consegue jogar para debaixo da pele, varrer para debaixo da pele.
as coisas elas cedo ou tarde vão aparecer. E o luto ele é necessário porque o luto não é uma doença, não é um adoecimento. E tem sofrimento, mas ele não é um adoecimento, né? É uma reação diante de uma perda e ela precisa, de alguma forma, ser feita, né? Para que a gente consiga ali ir aos poucos, talvez, não que você vai esquecer a pessoa, pelo contrário, mas você vai ressignificando aquela presença que agora é na ausência. Certo. E é muito disso mesmo, né? Cada um, ele reage de uma forma, Alexandre. Há poucos dias, né, até viralizou nas redes sociais, nos sites de notícia, o pai em frente a um hospital que tinha acabado de perder um filho, jovem, e que ele autorizou a doação de órgãos do filho dele. Então, o pai, ao mesmo tempo que ele falava sobre isso, né, ele fez questão de gravar um vídeo ao lado da ambulância, da equipe de captação de órgãos, falando, olha, eu estou aqui rasgado por dentro pela morte do meu filho, chorando, e ao mesmo tempo ele sorria e batia na ambulância falando assim, mas eu sei que ele vai salvar pelo menos 6 vidas, porque ele vai poder doar 6 órgãos. Era um misto, assim, de sentimentos que uma hora vai, assim, eu fico imaginando, uma hora, ou ele vai cair na real, obviamente, o pai perdeu um filho, né, é a inversão dos papéis, geralmente, pela inversão, o filho que, né, perde os pais por ser os mais velhos, ele sempre fala isso, uma mãe nunca pode perder uma filha, né, vai contra sempre esse questionamento, a lei da vida, nunca pode enterrar um filho, é o filho que tem que enterrar o pai, enfim. Mas assim, aí eu fico imaginando aquele pai, em que momento ele, isso daí ia, de uma certa forma, né, do filho dele ter dado vida, e ele estava com aquela certeza mesmo dessa felicidade de ter salvado vida, isso pode ajudá-lo a, a vencer essa dor, né? A dor vai continuar sempre, mas aliviar a dor. É uma dor que ela continua de uma forma mais, assim, mais leve de se tocar. Esse exemplo é interessante da gente pensar, porque é justamente uma tentativa de criar uma esperança, um significado, uma tentativa de lidar com essa morte, com esse vazio, né? O que é isso? É um vazio, né? Não tem palavras que consigam dar conta desse vazio da morte, da perda, do luto, né? Mas a gente tenta, sabe? Então, ele vai tentando, né, entender que é possível, que agora talvez com o trágico que já aconteceu, ainda assim tentar algum sentido para o trágico que aconteceu. Então, algumas pessoas se ligam muito na esperança, outras se ligam muito na espiritualidade, outras se ligam muito na ressignificação, algumas até começam um processo de terapia para tentar lidar com essa dor, né, que não tem remédio que melhore, né? Algumas pessoas até tentam medicações para aliviar um pouco o sofrimento, mas é uma dor que a gente vai tentando se acostumar, entre aspas, com ela, e quem sabe em alguns momentos até seja uma dor que traga alguma potência, como esse pai tenta fazer. Uhum. Então, o luto, ele é um pouco isso, né, de tentar encontrar potência ali onde há impotência, onde você se sente destruído, dilacerado, né, despedaçado. Ali talvez ele consiga juntar um pouquinho dos próprios caquinhos dele para sentir um pouco mais a vida de novo, mesmo sem o filho, essa perda tão dolorosa, né, que é... E às vezes as pessoas também, quando um pai perde um filho, quando uma mãe perde um filho, uma filha, as pessoas acreditam assim, o quanto você é forte, no seu lugar eu não conseguiria. Mas Uhum. olha, minha experiência com esses pais não diz isso. Minha experiência diz o quê? Que esses pais sempre me dizem o seguinte, não é que eu sou forte, não tinha outro jeito. Eu tive que lidar com isso, não teve outra opção. Eu tive que lidar com essa dor, com essa perda, e eu não sou forte. Eu só Uhum. estou vivendo, eu estou talvez até sobrevivendo. Então as pessoas vêm me dizer, e os pais relatam isso, né? As pessoas vêm me dizer que eu sou forte, que no meu lugar não conseguiria, mas na verdade não é que eu sou forte, eu não tive outra escolha. Uhum. Então a gente tem que respeitar isso também, que às vezes a gente acha que
está querendo ser positivo, né, para o outro e não está nem reconhecendo o sofrimento. Então é importante que a gente tenha esse respeito e entender que uma tentativa de dar sentido e significado pode ser uma possibilidade para que a pessoa continue vivendo apesar da perda. Foi bom você tocar nesse assunto, Alexandre, porque isso às vezes até nos surpreende, né? A gente vê uma pessoa, muitas vezes, que acaba de perder um ente, né? Poucos dias, e essa pessoa ela está conseguindo, tá sendo positiva, com palavras, vamos supor, se era uma pessoa idosa, não, ela descansou, estava sofrendo demais, a pessoa, e a gente observa assim, falando, nossa, como é que está conseguindo viver assim? Porque acabou de perder e tal. A gente tem certo um preconceito de observar É, como que aquela pessoa está lidando com a perda dela, o luto dela. Né? É importante você destacar isso também, porque essa pessoa, às vezes, ela pode estar até mesmo pior do que a gente imaginava. a gente julga até quem demonstra estar bem, né? Uhum, Olha, uma das melhores posturas que você pode ter diante de alguém que perdeu alguém é o silêncio. Eu sempre recomendo, se tem alguém que perdeu alguém, você não vai ficar... Você pode até falar, é claro que eu estou falando de silêncio, não significa ausência. Você sim. vai se mostrar presente, você vai se mostrar disponível, você pode se mostrar disponível até para ajudar com coisas burocráticas de um enterro, por exemplo, né? Mas o silêncio, o silêncio de um abraço, né? O silêncio nesse sentido de, às vezes, cuidado com as palavras que a gente fala, porque às vezes a gente não sabe o que dizer, e se você não sabe o que dizer, não precisa dizer nada. Só mostrar presença, só você dizer que está ali, só você perguntar como a pessoa está, só você fazer uma visita, levar algo, contribuir com alguma coisa, tentar estar junto, né, é interessante. Quando eu digo fazer silêncio é nesse sentido, não de você não dizer nada não, ou de sumir, Uhum. mas de não dizer coisas que talvez você não saiba o que dizer e tenta falar qualquer coisa, É, e e isso acaba. você corre o risco de falar besteira, né? É. E você vê, né? Esse bate-papo todo que a gente está tendo até agora, a palavra que a gente mais falou aqui, você principalmente, ela foi respeito. Hoje especificamente, os cemitérios aqui estão lotados. Né? As pessoas É, indo visitar os túmulos, fazer limpeza, levar flores em homenagem. Mas tem outras pessoas que não, nem assim, tem uma aversão de pisar no cemitério. Não volto mais no cemitério. Aquele lugar foi um momento que da maior tristeza. Mais uma vez, aham, eu acho que a palavra respeito, ela entra naquele lugar, né? Porque essas pessoas também são julgadas. Do tipo, por tá. que você não vai visitar? Olha, o É, parente está lá, a sepultura está lá. Nem não vai. Mas é a pessoa, né? É o sentimento que ela tem. Ela não quer pisar mais ali, muitas vezes pelo fato do cemitério ter sido para ela o momento mais triste daquela perda, que foi o da despedida real, de corpo, né? Não tem mais aquela presença. nossa, perfeito isso que você está trazendo, muito importante, porque respeitar, a própria palavra respeitar, né, ela significa olhar de novo, né, vem de significa de novo, né, e expectare, que significa olhar, tem espectador, expectativa, é o olhar, é o olho. Respeito é olhar de novo, olhar sobre uma nova perspectiva, lançar um novo olhar sobre aquilo ali que você julga, ter empatia diante daquilo ali que você olha, empatia, se imaginar no lugar daquela pessoa. Então, respeitar é isso, é tentar um novo olhar. Então, cada um lida com a perda de um jeito, não existe protocolo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Alexandre, posso levar meu filho no enterro? Posso levar crianças Uhum, no cemitério? Posso levar crianças no velório? Eles podem ver o morto? É, ou uma pessoa adulta, eu não quero ir no velório de uma pessoa importante, eu não quero ir. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado em família, pensado na sua capacidade ou não de lidar com aquele momento, na importância de você lidar com aquele momento ali, tá? E que não tem contra-recomendação, né, orientação, no sentido de crianças podem ser levadas? Podem ser levadas. Crianças podem participar do velório? Podem, não tem problema nenhum. Elas têm que fazer também a despedida delas.
A gente não pode enganar as crianças dizendo que aquela pessoa vai voltar algum dia ali na casa, ou que está fazendo uma Uhum. viagem, ou enganar a criança. A mentira é muito traumática. Então, respeitar a forma como cada um lida com isso e permitir que a pessoa lide da forma dela é importantíssimo, tá? Então, esse ponto que você traz é muito importante, Letícia. A gente está conversando com o psicólogo Alexandre Brito. Hoje, excepcionalmente, né? O Ale é o nosso comentarista aqui de todas as segundas, trazendo temas pertinentes que está no nosso dia a dia. E hoje, é dia de finados, ele vem para trazer esse tema, que é o tema do luto, né? De enfrentar o luto, de saber do luto. Mas isso, eu quero trazer um outro ponto aqui, porque as pessoas muitas vezes é tão forte, a pessoa ela não consegue lidar. E tem profissionais como você, né, Alexandre, que tem essa vasta experiência, já de ter ouvido muitos relatos e conseguido ajudar muitas pessoas. Mas assim, eu gostaria de saber, até mesmo fica como uma orientação para tantas pessoas, né? Porque a morte está aí, a morte está na nossa porta, pode ser a qualquer hora, a Isso. qualquer momento. De ajudar a quem, o momento de ter uma ajuda profissional quando as pessoas elas estão demonstrando que tipo de atitude, porque pode ser uma pessoa que o choro não cessa, pode ser aquela pessoa que ela tem a necessidade de, por exemplo, ir no cemitério todos os dias. Já ouvi relatos como esse, de ir no cemitério todos os dias. E assim, eu gostaria de saber, claro que respeita os dias, o tempo, mas chega um momento que até causa, vou falar, não, para, agora preciso entender o que está acontecendo. Qual é esse momento? Quais são os sinais e o tempo, né, que é bom você já procurar um psicólogo para te acompanhar, uma ajuda, uma terapia? Olha, isso é muito importante porque o luto, como a gente está trazendo, para quem está nos escutando agora, a gente precisa entender que o luto é um processo de despedida. É um processo de despedida. E se despedir não significa algo ruim, desrespeito pela pessoa que morreu, que falta amor, uma diminuição do afeto, nada disso. Uma despedida necessária, mas é uma despedida permanente, porque sempre você pode lembrar dessa pessoa. No sentido de despedida, no sentido de você também continuar vivendo. Uhum, E que aquilo que você teve com aquela pessoa, que de alguma forma seja parte de você ainda, em forma de memória, de lembrança, de como aquela pessoa também foi parte da sua vida, do jeito que você é hoje, como ela afetou o seu jeito de ser. É uma despedida. O luto, então, ele não é doença. Agora, tem um grande problema, porém, que a gente estuda quando fala de psicopatologias, transtornos mentais, que é o luto patológico. Esse luto patológico já é um luto em que ele deixa de ser apenas uma despedida e ele se torna um processo de adoecimento. Paralisa a vida. Você tem problemas em algumas funções na vida. Você vai ter problemas de alguns desempenhos na vida, laços sociais. Você vai ter problemas no trabalho. Você vai ter ansiedade muito mais permanente e presente. Ou pode vir a desenvolver um processo de depressão. Você se sente muito culpado pelo que acontece às vezes. Você pensa, inclusive, até em tirar a própria vida. Então, quando a gente chega nesse ponto em que o luto, essa despedida não acontece, esse processo não se dá de uma forma em que você consegue viver apesar de, aí a gente precisa de pedir ajuda mesmo. E pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Pedir ajuda é um dos sinais de maior força e potência que alguém pode ter. Porque quando a gente não pede ajuda, de fato a gente adoece. Aí uhum, sim que a gente fica dependente. Então pedir ajuda é um sinal é um processo, né, de autonomia, envolve isso. Então, pedir ajuda, ou as pessoas que estão ao redor percebendo também isso, porque nem sempre a pessoa pede ajuda, pessoal, ao pé da letra, né, dizendo, eu preciso de ajuda. uhum. Às vezes ela vai pedir ajuda com sinais, com sintomas, com comportamentos repetitivos, com problemas psicológicos. Tem pessoa que começa a se envolver demais com excesso de trabalho, ela começa a tentar ocupar todo o vazio com o trabalho, isso já é um pedido de ajuda. Ou o contrário, a pessoa procura só o vazio, não quer mais conexão com nada nem ninguém.
né? Começa a ter sintomas de ansiedade, insônia, alimentação muda, emagrece demais ou engorda demais, queda de cabelo, enfim. E aí você consegue associar isso a essa perda que a pessoa tem. É muito importante começar a considerar a possibilidade de uma ajuda profissional. É muito importante pedir orientações profissionais. Se tiver dificuldade, estigmas, preconceito com o psicólogo, procura um pouco mais conhecer o trabalho do profissional, procura nos acompanhar aqui também, né, Letícia? A gente está sempre trazendo informações para entender que pedir ajuda e ter um acompanhamento profissional não te faz uma pessoa louca, não quer dizer que você é uma pessoa que tem patologias, não é que você é uma pessoa fraca, covarde, preguiçosa, falta de Deus. Não é nada disso, né? Então, com esses sinais que a gente trouxe um pouco aqui, a gente precisa, então, pedir ajuda para que você consiga lidar com esse momento. Não é apagar as memórias, deixar de viver o que viveu, mas viver apesar de. Eu falo que o luto é isso, é viver apesar de. É uma espécie de despedida, não é uma despedida que te desconecta da pessoa, mas é uma despedida que faz com que você saiba que a presença dela agora vai vir de outras formas. Maravilha. Ale, olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Até segunda-feira com a equipe do Segunda Edição. Todos estão convidados, ninguém pode perder. O Alexandre Brito, todas as segundas aqui com a gente no Segunda Edição, trazendo essas orientações que estão sempre presentes no nosso dia a dia e como que a psicologia acompanha. Muito obrigada, Lê. Eu que agradeço, Lê, agradeço aos nossos ouvintes, e esse conteúdo também eu coloco todo lá no meu Instagram. Podem acessar o @Alexandre_Psicologia, tá? @Alexandre_Psicologia, ou Alexandre Brito. E a gente está sempre também produzindo esses conteúdos, e toda segunda-feira fixo aqui na Rádio Band News FM, às 17h40, viu? Então, espero vocês e espero que esse bate-papo nosso hoje aqui também tenha alcançado e ressoado um pouquinho de todos nós.